Oi, alguém aí que já acabou as férias? Sim, já acabou as férias! E voltamos! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Que saudade! Sexto ano, que saudade! Mas já falei isso no outro vídeo, né? Mas eu vou falar de novo. Que saudade, saudade, saudade! Sexta-feira a gente vai se encontrar. Tô muito ansiosa pra gente se ver pela telinha, mas a gente vai conseguir se ver. Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula, ó, daquelas. Uma aula pra gente encerrar a apostila 1, uma aula assim, ó, pra gente completar o ciclo dos povos do surgimento da humanidade, tá? E pra gente poder caminhar para um novo passo. Enquanto o pessoal lá, a gente vai estudar sobre o sedentarismo, a gente vai dar um passinho para frente, a gente vai ser meio nômade na história, né? Antes de começar a matéria de hoje, eu quero que vocês se organizem aí na casa de vocês, peguem a apostila, peguem caderno, peguem material. Por quê? Porque vocês vão fazer atividades, vocês vão fazer a leitura dos textos e vocês vão fazer o grifo dos textos, as partes importantes. Tudo bem? Essa nossa aula é rapidinha, é uma aula que eu vou ajudar vocês a compreender o que está falando nos textos aí da apostila de vocês, tá? Então, eu espero que dê tudo certo, tá? Mas aí, qualquer coisa, na sexta-feira a gente conversa e vocês tiram as dúvidas que vocês têm. Qual é a nossa matéria? Tadã! Período Neolítico. Nós vamos falar do início da agricultura. Pessoal, o início da agricultura, ele vai acontecer nesse período chamado Neolítico. No vídeo passado, na aula passada, nós estudamos sobre o período Paleolítico, que era a idade da pedra lascada. Aqui nós estamos falando da idade da pedra polida, onde o homem passa a criar os seus próprios instrumentos. Agora, com instrumentos, fica mais fácil para ele poder plantar, para ele poder se organizar. E é isso que vai acontecer. A organização da agricultura, ela vai acontecer aproximadamente por volta de 12 mil anos atrás, tá? Mais ou menos esse período. Não só da organização, mas quando eles começaram a fazer esses instrumentos. Aí, pessoal, como eles tinham a organização de cada um fazer os seus trabalhos, as mulheres eram responsáveis pela agricultura, pela colheita, e aí elas começaram a observar. A agricultura não, desculpa, elas eram responsáveis pela coleta dos grãos e dos frutos. E aí elas começaram a observar a natureza e pensar assim, isso está bem diferente. A gente percebe que a gente tem a semente, água, planta e a gente colhe. Nessa observação da natureza, como aconteceu na observação do fogo, lembra o surgimento do fogo? Elas começaram a ideia da agricultura. E o interessante aqui é que isso é uma das suposições, tá? A gente trabalha com hipóteses na história, né? Então, uma das suposições de que nós, mulheres, que fomos as percursoras e as entendedoras e criadoras da agricultura. E tem uma relação também com a questão da fecundidade, que é a partir daí, devido a mulher ser a mulher que tem a produção, né, no caso das crianças, dos filhos, ela relacionou isso à fecundidade da terra, a ideia de plantar a terra, de produzir na terra. E aí a relação é quase uma divindade, vamos dizer assim, com relação à terra e à agricultura. Interessante, né? Então, olha só. Então, a questão da agricultura, ela inicialmente era uma questão de subsistência. Foi bem no período final da última era glacial, ou seja, onde a Terra começou a ter um aquecimento global, né? E durante esse aquecimento global, teve uma região que é chamada Crescente Fértil. Se vocês pegarem a apostila de vocês na página 300, olha só, vocês conseguem ver esse mapinha. Tá vendo que esse mapa aqui tem um formato de uma lua? Olha aqui o desenho em rosa, parece uma lua crescente, não parece? Esse pedaço aqui, ele engloba a região da Mesopotâmia, do Egito, da Palestina e da Síria. São 4 regiões riquíssimas que foram chamado berço da civilização. Foi nessa região aqui que eles encontraram as melhores condições para desenvolver a agricultura e as primeiras sociedades. A agricultura precisa do que para se produzir? Terra e água. Água
você precisa ter próxima. Então você procura rios. E foi isso que eles procuraram. Eles encontraram na região da Mesopotâmia 2 rios importantes: Rio Tigre e Rio Eufrates. São os 2 grandes rios importantes e nessa época foram essenciais para a sobrevivência e para a manutenção da civilização daquela região. No Egito, nós temos o rio Nilo, que é um grande rio, inclusive até hoje é um dos rios de grande importância naquela região. E esse rio, ele tem até uma frase que fala que o Egito é uma dádiva do Nilo. Quando nós estudarmos o Egito especificamente, a gente vai falar sobre ele, tá? Com certeza absoluta. Então, gente, e aí tem os outros rios que fazem parte daquela região que permitem que numa região que próximo era deserto, se torne uma região fértil. Essa região, embora você tenha uma região fértil, você precisa preparar a terra. Então, eles perceberam que usando os instrumentos afiados, porque agora são instrumentos de pedra polida, e também, gente, eles utilizaram o fogo. Eles faziam queimadas para limpar uma grande região que tivesse de florestas para começar a plantar. Quando eles começaram a criar essas novas formas de cultivo, começaram a observar novas técnicas, eles começaram a estudar essas situações, o que eles fizeram? Começaram a se organizar, porque a partir daí precisava determinar quem ia fazer o quê. Essas sociedades a gente chama de sociedades hidráulicas. Por que hidráulica? Hidráulica de água. Tá? São sociedades que vivem em torno do rio e o rio que determina as regras daquela sociedade, inclusive a questão não só econômica, mas também religiosa, política, social daquele povo, daquela civilização. Então todas as regiões, aquelas aglomerações de pessoas que antes eram nômades, se tornaram sedentárias nesse período neolítico, elas passaram a se organizar de forma política e estrutura social. Foi aí que eu fiz aqui, olha só. Conforme eles foram desenvolvendo novas técnicas, começou a produzir e sobrar, que é chamado de excedente. Esse excedente, essa sobra, permitiu que novas profissões surgissem, como artesãos, como sacerdotes, enfim, outros grupos começaram a surgir, grupos sociais. E aí, todos eles eram sustentados por esse excedente. Então, por exemplo, agora eu tenho comida sobrando, então outras pessoas podem trabalhar com outras coisas. Inclusive, esse excedente, o que sobrava, dava para fazer troca com outros povos. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de farinha, eu tenho uma quantidade de soja sobrando. E aí eu tenho um outro grupo lá, de uma outra cidade, que está sobrando trigo. Eu vou e troco a soja pelo trigo. Então esse comércio de troca foi possível graças ao excedente. E aí foi gerando comércio. E esse excedente necessitou de uma organização. Quem vai controlar esse excedente? O que nós vamos fazer com esse excedente? Quem vai fazer o quê? Né? Quem vai trabalhar na melhoria das técnicas agrícolas? Quem vai trabalhar na plantação? Quem vai trabalhar na colheita? Então, essa organização a gente vai dar o nome de Estado. Estado com letra maiúscula, porque nós estamos falando de um governo. Então, é a partir daí que começam os governos. A princípio, a gente acredita-se, os historiadores e arqueólogos e pesquisadores acreditam que os primeiros governantes eram também os sacerdotes daquela região. Lembrando, pessoal, que essas pessoas, elas eram politeístas. Eu até comentei com vocês. Imagina, eu tenho minha religião, eu moro numa região de muita chuva. Então, para mim, o meu Deus ele está relacionado à chuva. Aí eu me juntei com uma outra pessoa que vive numa região de seca, que ele, na verdade, eles vivem da caça de pequenos animais. Então, para eles, o Deus deles está relacionado à caça. Então, cada grupo traz um Deus, um ser, um elemento que eles tinham uma devoção, ou um medo, ou um carinho, alguma coisa. E aí eles se juntam. Então eu trago daqui, ele traz de lá, então se juntam. Por isso que eles são politeístas, tá? Então os primeiros povos geralmente são politeístas. Depois começam a surgir os outros primeiros povo monoteísta, que são os hebreus, mas a gente vai estudar depois eles, tá? Então,
Esses sacerdotes, eles provavelmente vão ser os chefes de estados. E os primeiros núcleos sociais, então são as primeiras cidades. A gente não precisa falar necessariamente núcleos urbanos, né? Enquanto cidades como a gente entende hoje, mas núcleos sociais, onde a aglomeração de pessoas constrói casas, instituições, tem a prefeitura, tem o local onde os médicos trabalham, o sacerdote e assim por diante. Então é a primeira organização social. Só que um problema também vem com esse excedente, a desigualdade social. Porque enquanto uns têm muito excedente, outros têm menos excedente. Enquanto uns governam, outros são mandados. Isso a gente dá o nome de desigualdade social. E, infelizmente, isso agrava cada vez mais e torna a população cada vez mais afastada e um grande número de pessoas sendo exploradas, tá? Mas isso é um assunto para as nossas próximas aulas. Pessoal, essa é a matéria do capítulo 3 e aqui, do tema 4, tá? Que é a expansão agrícola. Daqui do crescente fértil que eu falei para vocês, vai se expandir para a Índia, para a China e para vários outros locais, que vai se tornar o mundo que hoje a gente conhece, tá bom? O que eu quero que vocês façam, por favor, são as atividades que tem na apostila do tema 3 e 4. Ó, o tema 3 vocês vão organizar aqui, ó, onde eu falei do mapinha, tá vendo? Aqui do lado tem umas questões que chamam organizar o conhecimento. Você vai pegar o seu caderno e você vai olhar no mapa e vai fazer uma consulta. Você vai precisar procurar, por exemplo, o que é o Oriente Próximo. Você vai ver esse termo, Oriente Próximo. Oriente, pensa sempre que tá pro lado lá dos japoneses, chineses, Oriente. Quando a gente fala próximo é porque está mais perto da gente. Então é a região da Ásia mais próxima dos ocidentais, que é da Europa. Então é aquela região da Mesopotâmia, que atualmente é a região ali da Palestina, Síria, Irã, Iraque, toda aquela região ali. A gente chama ela de Oriente Próximo, por estar próximo de nós. Então vocês vão fazer essas questõezinhas. Aqui tá perguntando, ó, por que recebeu o nome de crescente fértil? Crescente porque tem um formato dessa lua crescente e fértil porque a terra era muito fértil graças aos rios que tinham ali e forneciam água para se tornar uma região fértil e ótima para o plantio, tá? Aqui depois vocês vão fazer também o organizar as ideias na página 305. Tá? Nessa página 305. Organizar o conhecimento também. Aqui tem o nome dos rios. Nilo, Tigre, Eufrates, o rio Indo, que é da região da Índia, o rio Amarelo, o rio Azul, que é a região da China. Vocês vão pesquisar e vocês vão ver na própria apostila de vocês. Posteriormente, a página 306, 307, que é essas questões aqui, o aplicar, tá bom? E essa daqui também, autoavaliação, que é os conteúdos e as atitudes. Vocês vão fazer esse daqui. Então, esses são os exercícios do tema 3 e o tema 4 para a gente encerrar a apostila, tá bom? E aí, sexta-feira, a gente tira as dúvidas e corrige os exercícios se vocês tiverem alguma dúvida. Um beijo, até daqui a pouco!